A paz do Senhor Jesus. Irmãos, lembrando que logo depois que vocês concluírem esse vídeo, meus irmãos, compartilhe no Facebook, no WhatsApp, para os grupos, meus irmãos. Compartilhe entre os seus familiares. Faça a obra de Deus, meus irmãos. Ajude essa palavra a ser propagada. Amém? Agora vamos entrar, meus irmãos, dentro da palavra. Hoje nós vamos estudar, meus irmãos, o livro do profeta Isaías, no capítulo 42 e o verso, meus irmãos, é o 7. Só que, meus irmãos, deixa eu dar um recado. Nós vamos estudar, meus irmãos, essa palavra em 3 partes. E essas 3 partes, meus irmãos, eu vou dividir elas em 3 vídeos. Contando com esse. Esse é o primeiro vídeo e vai ter mais 2. Amém, meus irmãos? Hoje nós vamos estudar uma parte dessa palavra e depois nós vamos, em 2 vídeos, estudar as restantes. Amém? Meus irmãos, o assunto dessa palavra, desse versículo, meus irmãos, 3 coisas das quais Jesus Cristo veio fazer, meus irmãos, aqui nessa terra, para o povo dessa terra, meus irmãos. Você quer saber? Olha só o que diz aqui. A primeira parte, meus irmãos, é essa que nós vamos estudar hoje. Amém? Olha só o que diz. Para Jesus veio, meus irmãos, esse é o assunto. Jesus veio, e olha só o que diz. Jesus veio para abrir os olhos dos cegos. Ah, meus irmãozinhos, quantas pessoas estão assim, cegas, meus irmãos. Como assim, Alan, cega? Meus irmãos, eu estou falando espiritualmente, entenda. Cega espiritual. A pessoa, meus irmãos, está privada da visão, porque um dos significados, meus irmãos, da palavra cego, eu pesquisei, e um dos significados é isso, uma pessoa privada da visão. E quem é que priva essa pessoa da visão, meus irmãos? O demônio. Meus irmãozinhos, a palavra é Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? É a palavra. Ele é o verbo vivo, meus irmãos, que se encarnou. Então essa palavra aqui é o próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo veio abrir os olhos dos cegos, meus irmãos. E quantas pessoas estão cegas? Mas por quê? Porque não estão, meus irmãos, olhando para essa palavra. Não estão olhando para Jesus Cristo. Como assim cega? Meus irmãos, ela está caminhando no escuro. É uma pessoa que caminha no escuro espiritualmente. Ela não sabe para onde ela vai. Ela está sujeita a tropeçar. Ela está sujeita, meus irmãos, a cair. O demônio priva ela da visão dela. O demônio impede essa pessoa de que ela veja o que verdadeiramente está acontecendo na vida dela. Porque, meus irmãos, muitas das coisas no mundo físico acontecem depois das espirituais. A pessoa, meus irmãos, ela está com uma alma angustiada, com uma alma, como que eu posso dizer, amargurada. O espírito dela, meus irmãos, está abatido. Essa pessoa, meus irmãos, está cega. É o demônio que faz tudo isso para privar ela da visão dela. Porque com a alma abatida, com o espírito angustiado, perturbado, meus irmãos, essa pessoa coloca o foco dela em outras coisas. Ah, meus irmãos, ela não consegue ser feliz porque ela coloca o foco no problema. Meus irmãos, muitas coisas priva essas pessoas da visão. Como assim? Da palavra. Porque, meus irmãos, cego é espiritualmente. Uma pessoa que não tem o olhar dela na palavra, ela está cega. Um olhar fixo em quem? Em Jesus Cristo. Ela está cega. Porque, meus irmãos, só o Senhor Jesus Cristo dá vista aos cegos. Só o Senhor Jesus Cristo consegue despertar a pessoa. Essas pessoas que estão cegas, meus irmãos, espiritualmente, são pessoas que estão dormindo espiritualmente. Elas estão cegas, elas estão com os olhos fechados, elas não sabem para onde vai, para onde tem que ir, elas não sabem qual direção tem que seguir. Elas, meus irmãos, muitas das vezes estão vivendo só por viver. Pessoas que não têm propósitos, pessoas que não têm objetivos, pessoas que não têm, meus irmãos, projetos. Como assim projetos? Eu não estou falando fisicamente somente, eu estou falando espiritualmente, meus irmãos. Ela não sabe para onde a alma dela vai, ela está caminhando sem rumo, como que eu posso dizer, uma palavra forte, é uma expressão forte, mas ela está aqui simplesmente o quê? Vegetando nessa terra. Meus irmãozinhos, o propósito de Deus é te salvar, é salvar a minha alma, é salvar a alma do povo. Por isso que ele fez o quê? Ele enviou a luz do mundo, ele enviou quem? Jesus Cristo.
Cristo, ele enviou quem? A palavra dele, meus irmãos. Essa palavra é que abre, meus irmãos, os olhos dos cegos. Essa palavra é que abre o entendimento, meus irmãos. Muitas pessoas estão com cegas espiritualmente. O entendimento dessas pessoas está bloqueado, está fechado. Ela, meus irmãos, ela é uma pessoa que peca à vontade. Por quê? Porque ela está cega, para ela é normal. É uma pessoa, meus irmãos, que sempre deseja o mal do próximo. Por quê? Porque ela está cega, para ela é normal. É uma pessoa, meus irmãos, que sempre inveja a outra. É uma pessoa que não consegue suportar a felicidade alheia. Por quê? Porque ela está cega espiritualmente, ela está dormente, ela está, meus irmãos, sem entendimento. Só vai abrir o entendimento dessas pessoas quando elas olharem para a palavra, porque a palavra veio, meus irmãos, para abrir os olhos dos cegos. Ah, meus irmãozinhos, se você estava, como que eu posso dizer, dormindo espiritualmente, se você estava cego no seu entendimento, meus irmãos, deixa essa palavra abrir os seus olhos. Ah, meus irmãozinhos, essa palavra muda, restaura, liberta e o principal, ela traz a salvação, meus irmãos. Pessoa cega de entendimento não tá nem aí para a alma dela, para o espírito dela. Ela fala, não, o que importa é viver aqui na terra. Ah, o resto eu não tô nem aí, que se dane. Perdoem a expressão, mas tem pessoas que são assim. Pessoas estão falando assim. Pessoas que estão cegas espiritualmente, cegas do entendimento, elas não ligam para a eternidade, meus irmãos. Elas acham que é só viver aqui. Ah, não, eu vou comer, vou beber aqui, vou viver uma vida mais ou menos, uma vida pacata aqui e tá bom demais, sem muito problema, sem nada. Para ela é assim. É uma pessoa cega de entendimento, meus irmãos. Jesus Cristo, a palavra, veio, meus irmãos, para abrir os olhos dos cegos. Deixa essa palavra abrir os teus olhos, meus irmãos. Lembre-se, essa palavra é Jesus Cristo. E quando uma pessoa crê no Senhor Jesus Cristo verdadeiramente, ela passa a obedecer a palavra, ela passa a obedecer aquilo que abre o entendimento, aquilo que abre os olhos espirituais. Então, meus irmãos, uma pessoa que não vive essa palavra, uma pessoa, meus irmãos, que não vive na obediência dessa palavra, ela está cega espiritualmente, ela está, meus irmãos, cega no entendimento, simplesmente ela está vivendo sem direção. Como assim sem direção? A direção verdadeira, meus irmãos, que é o Espírito Santo, que é a que provém da palavra, meus irmãos, que é a que te leva para a salvação, que te leva para a vida eterna com Deus. Meus irmãozinhos, deixa essa palavra, meus irmãos, abrir os teus olhos, porque essa palavra abriu os meus olhos, meus irmãos, e a minha vida mudou. Então, meus irmãos, não vai ser diferente com você. Todos que colocam a confiança nessa palavra, todos que colocam a obediência deles nessa palavra, os olhos dessas pessoas são abertos. O entendimento dessas pessoas são abertas, meus irmãos. Aí a vida dessa pessoa muda. Em todas as áreas da vida dela, meus irmãos, incluindo a espiritual, ela vai receber o Espírito Santo. Ah, meus irmãos, ela vai estar caminhando para a vida eterna com Deus. Deixa essa palavra fazer morada no seu coração. Amém, meus irmãos? Lembre-se, meus irmãos, que nós vamos ter mais 2 vídeos continuando as 2 partes que faltam desse versículo. É forte o que Deus tem para a sua vida, meus irmãos. Fique firme, obedeça essa palavra e veja a mudança na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.